Paulo Vicente Cruz apresenta em Enquanto os Gigantes Dançam 24 contos que flertam com gêneros como a crônica, o ensaio e o perfil. O Entre Linhas conversou com o escritor carioca durante a última Flip, no final do ano passado. Paulo, você está estreando com Enquanto os Gigantes Dançam, que é um livro que já surge com uma escrita muito madura. E é um livro de estreia. Qual foi a sua trajetória antes dessa publicação? O livro realmente ele reflete um pouco da vivência, né? Porque a gente vai lendo o mundo antes de escrever. Eu acho que eu fui acumulando as coisas para depois ir botando para fora. Apesar de já ter o hábito da escrita desde muito cedo. Mas eu fui perdendo a timidez, né, para escrever aos poucos. E eu lembro que acho que foi em 2007 que eu escrevi ali para um concurso da Piauí de leitores. E aí, para minha surpresa, aquilo foi publicado e, poxa, pensei que aquilo fazia sentido para outras pessoas para além de mim mesmo, né? A partir de 2017, eu comecei a publicar em revistas literárias, digitais. Por isso eu comecei a pensar na possibilidade de tornar, de fato, as coisas que eu escrevi num livro e fazer uma publicação. Eu sou formado em jornalismo, mas sempre trabalhei na interseção entre educação, movimentos sociais, as questões relacionadas à identidade racial. E isso foi me fazendo ver muitas realidades, né? Perceber muitas coisas e ler, para além da literatura, ler o mundo, né? Dentre essas leituras, certamente está o Flaubert, porque o primeiro conto de Enquanto os Gigantes Dançam é um questionamento, é como se você se dirigisse a um dos maiores clássicos da literatura universal, cobrando dele tirar da invisibilidade uma personagem. Nesse esforço de tentar pensar na forma literária, na técnica da escrita, eu fui buscando as leituras clássicas e as referências do cânone literário para entender a dinâmica da linguagem, um pouco de um exercício de pesquisa estética. O meu encontro com o Flaubert foi nesse lugar. O conto Um Coração Simples é tido como uma referência na técnica narrativa, porque ele desloca também a centralidade de personagens que antes eram da alta burguesia para personagens menores. Ele tem como protagonista uma criada e o Flaubert nesse conto é elogiado por esse deslocamento. Mas eu me senti instigado, né, naquela leitura a fazer essa provocação, né? Que personagens não estão naquele conto. A gente faz as leituras a partir de quem a gente é, né? E a gente não pode ter uma relação com a literatura religiosa, porque a gente acaba colocando as pessoas e as obras num lugar santificado e inquestionável, né? Me chamou a atenção nesse conto o fato de quase todos os personagens terem uma descrição minuciosa e terem nomes. E a citação da pessoa negra ser nesse lugar. É um personagem negro que é propriedade de alguém. Não se trata de fazer um julgamento do Flaubert ou não, mas é entender como a literatura ela está em diálogo, né? Tem um livro, tem a história, tem a técnica e tem quem lê. E tem as reverberações, né, do conteúdo em quem lê. O livro é composto por várias narrativas muito curtas, mas elas parecem ter uma espécie de unidade na figura de situações de imutabilidade social, de naturalização da diferença, né? São cenas diferentes entre si, porém existe esse veio transversal, né? É muito bom ouvir você dizer que o livro tem essa unidade, porque por um momento eu fiquei pensando que isso fazia sentido só na minha cabeça. Mas a ideia era justamente pensar nas coisas que se passam
num lugar e numa dimensão muito cotidiana e microfísica. Porque a gente tem muita atenção para os grandes eventos, para os grandes nomes, para as grandes personalidades, mas a vida ela acontece cotidianamente, né, nas coisas mais simples. E a ideia era falar um pouco sobre questões importantes e que são discutidas de uma forma muito estrutural e abstrata, né, dar um pouco de concretude para isso, porque os problemas sociais, as questões de identidade, afetivas, elas acontecem na nossa carne, né, no nosso corpo. Agora, tem um outro procedimento que você utiliza que eu acho muito interessante também, é pegar grandes questões que são quase abstratas, como, por exemplo, no conto Incontável, que começa com uma reflexão sobre as noções do infinito, Sim. do incomensurável, né, noções matemáticas, e falar de como isso contrasta com o incomensuravelmente pequeno, ínfimo, subalterno, o invisível na sociedade, né? Então, assim, a gente tem um mundo organizado por noções muito abstratas, especulativas, que contrastam com a vida imutável de quem está imerso nessa insignificância, né? Tem essa contradição também na matemática, né? Porque ela ao mesmo tempo que é precisa, que é exata, ela também tem elementos que são muito contraditórios, né? Então, o infinito ele não tem começo nem fim, mas ao mesmo tempo tem começo e fim. Se você pegar o intervalo entre 1 e 10, ele é infinito, né? Mas é um infinito que tem limites. Eu gostei dessa analogia para pensar um pouco nessa relação desse país que é majoritariamente negro, mas a população negra é tratada como minoria. Uma maioria que é atravessada por uma série de violências. Então, o conto, ele tenta trazer essa brincadeira não, né? Ele tenta trazer essa relação muito contraditória que a gente tem com essas coisas a partir dessas analogias, né? Então, a violência perpetrada contra pessoas negras, a discriminação que reflete no corpo, na morte dessas pessoas, né? Ela tá aí nesse jogo de contrários. Mas dentro dessa sua abordagem temática forte, social, você também tem uma preocupação formal muito grande. A gente tem, por exemplo, variações sobre o mesmo tema, né? Que é algo que indica um certo cultivo da forma, da expressão. Quando você faz, por exemplo, 2 variações sobre narrativas sobre o fim do mundo. Eu acho que quem pretende escrever literatura tem que ter essa preocupação de entender como a forma se coloca a serviço daquilo que você quer dizer. E então tenho essa relação de fato intencional, às vezes de fazer relações e referências entre os textos, né? E os contos, as variações do fim do mundo, elas trazem também um pouco dessas discussões que se colocam numa camada ou numa dimensão muito intangível, mas que estão aí presentes, quase palpáveis, né? Quase podendo ser pegas com a mão. Condição imigrante. 1. Desde que cheguei, um cão me segue. E mesmo que haja quilômetros, mesmo que haja obstáculos, entre nós, sinto seu hálito quente no meu pescoço. Desde que cheguei, um cão me segue e não me deixa frequentar os lugares badalados. Não me deixa usar um dialeto diferente do que há aqui. Guardei minhas gírias no fundo da mala. Ele rosna. Desde que cheguei, um cão me segue. E esse cão eu apelidei de migração. 2. Um país que te rosna, uma cidade que te rosna, ruas que te rosnam, como um cão selvagem. Esqueça aquela ideia infantil, aquela lembrança infantil de sua mão afagando um cão, de sua mão afagando o seu próprio cão. Ficou em outro país. Ironicamente, porque a raiva lá não é controlada, aqui tampouco. Um país que te rosna, uma cidade que te rosna, ruas que te rosnam, como um cão
selvagem. Nova edição bilíngue de Rei Lear, uma das mais importantes tragédias de Shakespeare, tem pós-fácil e notas do tradutor, o premiado escritor Rodrigo Lacerda. Modos de Ver traz ensaios baseados na série de TV que o crítico britânico John Berger apresentou nos anos 70, com análise ao mesmo tempo objetiva e rigorosa do processo sociopolítico de produção das imagens artísticas. Jet Lag é uma antologia de poemas de Wallis Salomão, organizada por seu filho Omar, em que o tema da viagem se associa às transmutações de si mesmo e das metamorfoses poéticas. E Vovó Surrealista, de Carlos Canhameiro, com ilustrações de Cacá Meirelles, é um infanto-juvenil estruturado na forma de diálogos de uma avó que transmite aos netos sua inventiva relação com os livros. Finalizei hoje, na verdade, O Rinoceronte, do Eugene Ionesco. Esse livro trata sobre um parâmetro foi lançado na década de 60, traz um parâmetro do fascismo na invasão da França e trata de um assunto, uma hiperbole, na verdade. Todas as pessoas começam a passar por uma epidemia se transformando em rinoceronte e como isso afeta a sociedade, como esse pensamento vai seguindo as pessoas vão se contaminando sem perceber. O livro que eu indico hoje é Amazônia, do Sebastião Salgado. É um livro que eu li faz uma semana só. Já vi uma exposição dele no Sesc Pompeia. E eu acho importante ele, primeiro, pelas fotos maravilhosas desse fotógrafo, que eu sempre curti, sempre gostei, mas principalmente pelo tema e toda a vivência que ele passa na Amazônia durante meses, indo em cada comunidade da Amazônia. E ele é importante agora, principalmente para a gente entender um pouco mais como é a vivência dessas pessoas lá e entender todas as dificuldades que elas estão passando no momento. Estou indicando o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é um livro que fala muito sobre branquitude, fala sobre o racismo estrutural. E eu estou indicando esse livro porque nós temos uma sociedade extremamente escravocrata, né, no Brasil. Então eu recomendo que todos leiam esse livro. Depois do intervalo, um bate-papo com o curador e escritor Diógenes Moura sobre o seu novo livro, Minhocão. O Entre Linhas volta já. O pernambucano Diógenes Moura é reconhecido tanto por sua atuação como curador de fotografia quanto por sua obra literária. Ele acaba de lançar um novo livro que passeia sobre um dos viadutos mais famosos, para o bem e para o mal, da capital paulista, o elevado Presidente João Goulart. Minhocão reúne contos que investigam vidas às margens dessas pistas elevadas. Diógenes, por que escolher o Minhocão como uma espécie de metáfora urbana que organiza as narrativas desse livro? Eu vivo nesse bairro há 34 anos e sempre andei em cima e embaixo do Minhocão, obviamente que é na esquina da minha casa. O Minhocão é uma espécie de uma grande chaga de concreto que rasga São Paulo, tem uma extensão de mais ou menos 3 quilômetros. Então, sempre foi muito curioso para mim, quando eu andava em cima do Minhocão, desse grande viaduto, asfixiante muitas vezes, perceber a altura que a gente anda no Minhocão, no viaduto, é a altura que tem muitas vezes os apartamentos, dependendo do tamanho do prédio. Eu acho que o Minhocão é um personagem dentro do livro. Cada capítulo tem o nome de uma personagem e também um número, como se fosse o número de um apartamento desses que estão em torno do Minhocão. Eu escrevi durante 7 anos e na pandemia o Minhocão fechou. E eu comecei a andar e a anotar embaixo do Minhocão, que é onde eu podia andar.
E aí o que acontece? Eu fui anotando o número dos prédios relativo a alguns contos que já estavam escritos, a maioria deles, 70%. Então esses números correspondem, não, digamos, oficialmente, mas eles correspondem à localização onde o Cesário Triste, digamos, que é o narrador ou o que apresenta o livro, enfim, não sei nem direito como é, essa figura que abre e fecha o livro, era de onde ele via, sentado no meio-fio, entre as duas pistas, virado para a direita e virado para a esquerda, onde tem os postes. E quem é o Cesário Triste? O Cesário Triste não há ninguém. É uma figura de ficção. Cesário é uma homenagem ao meu avô, e Triste é um nome porque, como eu vivi na Bahia durante muitos anos, eu fiquei sufocado por uma obrigação de ser alegre. Então essa palavra triste é uma palavra que eu gosto muito. Então juntou o meu avô Cesário, que é um imigrante português que deu início à família, e o Triste. E algumas vezes, quando eu quero me livrar de mim mesmo, eu uso o Cesário Triste. No prólogo do Minhocão, você escreve que o Cesário Triste deixou uma caderneta de onde estão extraídas as narrativas que a gente vai ler, Sim. os contos que a gente vai ler. Sim. E também ele morre, e na verdade parece que ele morre mais de uma vez. Ele morre ao longo sempre, da nossa narrativa. Ele é alguém que está sempre morrendo. E quem é que narra esta narrativa do Cesário Triste? É um caminhante que passa pelo Minhocão um determinado horário de um domingo qualquer, encontra a caderneta e ele lê achando que aquelas palavras que estão ali vão, de certa forma, salvar a vida dele. Então, quando ele vê que ele não conseguiu ter nenhum tipo de esperança, digamos, ele rasga a caderneta, joga essas palavras todas pelo ar e pula. E essa caderneta rasgada é o livro. E essa caderneta rasgada é o livro. Quando a gente abre o Minhocão, Diógenes, a gente vê que cada capítulo tem o nome de uma personagem. Então temos a Dona Escolástica do Encantamento Capaz, temos o Viésio Obumos da Cruz Machado, temos o Thalisson Batista dos Campos Arcaicos, nomes que ao mesmo tempo remetem a nomes tradicionais brasileiros, mas que também tem uma dimensão do sofrimento, dessa via crucis que essas personagens passam nesse resíduo de cidade que está do Minhocão, embaixo e em cima do Minhocão, ao lado do Minhocão, olhando o Minhocão e sendo olhada pelo Minhocão. Quem são essas personagens? Você extraiu de uma observação e criou ficcionalmente essas personagens? E por que esses nomes? Eu acho que isso é o exercício da literatura. A palavra vem para você quando você trabalha, não é inspiração, é trabalho. Então vem o terceiro nome ou o quarto nome. E quando esse personagem tem o pai, a mesma coisa. O pai também tem um longo nome, um nome extenso, com 2 ou 3 sobrenomes. Isso vem de uma pesquisa feita, sobretudo no Nordeste do Brasil. Além dessa observação de 7 anos da minha convivência, eles são personagens que estão dentro da minha memória. Dessa atuação toda dos 34 anos que eu vivo no bairro. São personagens que estão dentro da minha memória, na minha pele, no meu cérebro. Eu encontro com eles, eu desencontro, uns morrem, outros desaparecem. Houve uma mudança muito grande depois da pandemia com os moradores de rua do bairro, com o pessoal do crack que se mudou, que foi se mudando aos poucos. Esses personagens são todos eles. Na verdade, esse livro é para eles. Eu nasci em Recife, eu sou pernambucano. Eu acho que o pernambucano, pode ser uma loucura, tá, o que eu vou dizer, mas eu acho que nós, pelo menos eu, quando eu nasci, que eu tive a ideia de que seria um corpo pensante, eu sabia que não tinha mais saída. Então, o que está mais representado dentro do livro, para mim, tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto de vista físico, ou abstrato, ou surreal, é exatamente esse limite, esse abismo no qual a gente vive. Então é um livro que está inteiramente à beira, sabe? Sempre, não é uma tragédia, não tem uma questão do trágico. O que eu acho que tem a representação
dessas pessoas é que elas não são daqui, a maioria delas, elas vêm de fora, todas elas vêm de fora, com raríssimas exceções, e elas enfrentam uma cidade porque elas precisavam viver, mas ao mesmo tempo, muitas delas não têm saída para isso. Na literatura, normalmente associamos o termo clássico a personagens e fatos excepcionais que expandem nossa percepção da realidade, desde os heróis das epopeias de Homero e Virgílio até personagens complexas e de vida atribulada, como Dom Quixote, Hamlet ou Ana Karenina. To be or not to be. Mas a literatura moderna tem como marca criar clássicos a partir de seres comuns, muitas vezes pobres diabos, que, no entanto, guardam dentro de si um verdadeiro universo, como o anônimo narrador de Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, ou o Leopold Bloom, do romance Ulisses, de Joyce. Na literatura brasileira, a personagem que melhor se enquadra nessa linhagem de anti-heróis é Naziazeno, o lastimável protagonista de Os Ratos, de Dionélio Machado. Nascido no Rio Grande do Sul em 1895, autor dos clássicos O Louco do Cati e Desolação, Dionélio Machado foi um psiquiatra que contribuiu para a difusão pioneira da psicanálise no país e um jornalista com militância política. Publicado em 1935, Os Ratos traduz essa dupla sensibilidade, psicológica e social, na figura de um reles funcionário público que é surpreendido pela ameaça do leiteiro de cortar, por falta de pagamento, o fornecimento do alimento para seu filho pequeno. A partir deste fato cotidiano, que expressa a opressão social e privação econômica, a narrativa deriva para um ritmo frenético, descrevendo a busca aflita e paranoica de Naziazeno pelo dinheiro que poderá reverter a desgraça. A ação se passa num único dia em que Naziazeno implora empréstimos ao chefe de sua repartição, aposta e perde seus míseros trocados na roleta, procura por agiotas e busca penhorar o anel de um amigo para saldar a dívida com o leiteiro. Nessas andanças, ele percorre as ruas de uma Porto Alegre expressionista, como ratos presos num labirinto. Os mesmos ratos que, ao final da angustiante jornada, lhe aparecem em alucinação, ameaçando roer o ínfimo dinheiro que conseguiu amealhar e indicando, metaforicamente, o reinício do ciclo infernal de seu pesadelo econômico e psicológico. No começo do programa de hoje, você viu a leitura do poema de Lubi Prates. Essa declamação faz parte de um novo quadro do Entre Linhas, que vai apresentar mensalmente leituras poéticas. E agora você fica com Para Este País, um poema também da poeta, tradutora e editora paulista. Até a semana que vem. Para este país. Para este país, eu traria os documentos que me tornam gente. Os documentos que comprovam. Eu existo. Parece bobagem, mas aqui eu ainda não tenho essa certeza. Existo. Para este país, eu traria meu diploma, os livros que eu li, minha caixa de fotografias, meus aparelhos eletrônicos, minhas melhores calcinhas. Para este país, eu traria meu corpo. Para este país, eu traria todas essas coisas e mais. Mas não me permitiram malas. O espaço era pequeno demais. Aquele navio poderia afundar, aquele avião poderia partir-se com o peso que tem uma vida. Para este país eu trouxe a cor da minha pele, meu cabelo crespo, meu idioma materno, minhas comidas preferidas na memória da minha língua. Para este país eu trouxe meus orixás sobre a minha cabeça, toda a minha árvore genealógica, antepassados, as raízes. Para este país, eu traria todas essas coisas e mais. Ninguém notou, mas minha bagagem pesa tanto.